Bom, agora vamos analisar o código-fonte desenvolvido aqui para a tela de cadastramento do fechamento. Tá? Então, aqui no pacote com T2TI ERP escrita fiscal cliente, nós temos aqui primeiramente a classe fiscal, fechamento grid. Tá? Aqui nós teremos uma implementação simples, né? Onde nós temos aqui também uma tela de grid padrão. Temos aqui alguns botões. Esses botões estão vinculados aqui a essa grid, que é um botão de insert, um botão de delete, um botão de reload, também uma barra de navegação. Tá? Essa grid ela está vinculada ao VO com T2TI ERP, escrita fiscal, Java, fiscal, fechamento VO. Tá? Então aqui no banco de dados, nós temos aqui a tabela fiscal, fechamento. Tá? Aqui nós temos uma vinculação com a empresa, data de início, data de fim e o critério de lançamento. Tá? Nesse critério de lançamento, nós temos aqui as seguintes opções: L para livre, A de avisar e N de não permitir. Tá? Vocês podem perceber que aqui nessa tela de grid nós temos um combo column, tá? Ou seja, ele é um combo box. E aqui nas propriedades desse combo column nós temos o seguinte atributo: domain ID. Tá? O domain ID definido para esse atributo aqui é o critério lançamento-fechamento. Tá? Então, é através desse domain aqui, critério lançamento-fechamento, que o sistema vai buscar as informações para inserir dentro desse combo box. E nós definimos essas informações, né, os valores possíveis para esse domínio, aqui no pacote com.t2TIRP.padrão.cliente. Tá? Então, aqui na classe menu, após o usuário realizar, né, a autenticação com sucesso, nós estamos aqui definindo, né, os domínios que serão utilizados pelo sistema. Tá? Nós já temos aqui vários domínios cadastrados e um desses domínios que nós estamos utilizando, que no caso lá é o critério lançamento fechamento. Vamos procurar aqui. Em princípio ele não encontrou ali na classe, tá? Mas tem que estar. Vamos procurar aqui novamente. Ok, aqui está, agora ele encontrou. Bom, então aqui nós temos a definição desse domínio, tá? Que é o critério lançamento fechamento. Ok? Então, quais são as opções possíveis para esse domínio? L para livre, A para avisar e N para não permitir, né? Ou seja, para lançamentos efetuados fora do período informado. Ok? Bom, então toda vez que você visualizar algum combo box ou você incluir um combo box em uma grid ou nenhum form, você tem que definir esse atributo domain ID. Tá? E definir também os possíveis valores desse domínio aqui nessa classe menu, né? Tá? Nesse mesmo método que nós incluímos aqui todos os domínios. Além de incluir, né, de definir todos os valores possíveis para esse domínio, né, você tem que definir aqui um domain ID, tá? Ou seja, você informa esse domain ID aqui no construtor da classe domain e depois você insere esse domínio, né, insere esse domínio aqui dentro do objeto domains, tá? Então nós temos aqui um hash map, tá? Esse domains é um hash map, onde você vai inserir os domínios que você criou, ok? Bom,
Aqui no construtor dessa classe, né, no código-fonte, nós temos a definição, né, recebendo aí como parâmetro do construtor o controller dessa grid. Tá? Esse controller é um controller padrão, onde nós temos aqui primeiramente a definição do nome da action no servidor, que é o fiscal fechamento grid action. Tá? Então aqui no pacote com T2TIRP escrita fiscal servidor, nós temos aqui a classe fiscal fechamento grid action. Tá? Então também é uma action padrão. Primeiramente temos a definição do nome da action. O método execute command identifica a ação a ser executada no momento. E aqui voltando no controller, método load data padrão. Passamos o parâmetro ação, que no caso é uma ação de load. Realizamos a requisição para o servidor. No lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, busca todos os fechamentos cadastrados no sistema e retorna com essas informações aqui para a aplicação cliente. Tá? O método before insert grid vai abrir a tela de detalhe para que o usuário insira um novo fechamento, tá? Novos dados para o fechamento. O método double click vai abrir a tela com os detalhes, né, do fechamento selecionado para que o usuário visualize os detalhes desse fechamento ou então realize alterações nos dados desse fechamento. Tá? O método delete records vai passar aqui alguns parâmetros, né, informar o parâmetro, no caso a ação, uma ação de delete, os objetos que serão excluídos, que no caso é uma array list, e logo depois realizar uma requisição para o servidor. Tá? Então aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de delete, busca-se os objetos que serão excluídos, exclui os objetos do banco de dados e retorna com o resultado lá para a aplicação cliente. Tá? Então esse aqui é o código-fonte da tela de grid. Na tela de detalhe, né, nós temos aqui a classe fiscal fechamento detalhe, onde nós temos apenas 3 atributos, né, que são os atributos da tabela fiscal fechamento, que é o data de início, data de fim e também o critério de lançamento. Lembrando que aqui também nós temos um combo box control e também onde nós precisamos definir o domain ID que esse combo está vinculado. Então nós temos aqui o atributo domain ID e está vinculado ao mesmo domínio que nós vinculamos lá na tela de grid, que é o critério lançamento fechamento. Ok? Código-fonte dessa tela, nós temos aqui o controller, né, que está sendo recebido como parâmetro do construtor, que é o controller do form, que está no mesmo pacote dessa tela de detalhe. A action lá do servidor é a fiscal fechamento detalhe action. Também é uma action padrão, é uma action de detalhe padrão. Identifica no método execute command identifica a ação que será executada. Aqui no controller, o método load data realiza uma requisição para o servidor, passando a ação de load, o ID do fechamento. Então aqui no servidor, ao identificar que é uma ação de load, executa o método load, busca-se os dados desse fechamento no banco de dados e retorna com essas informações aqui para a aplicação cliente. Tá? O método insert record, primeiramente, define a empresa que esse fechamento está vinculado. Logo depois, realiza a requisição para o servidor, solicitando a inserção de um novo registro e o registro que será incluído. Tá? Então aqui no método insert, nós buscamos o registro que será incluído, incluímos esses dados do registro do fechamento, né, no banco de dados e retornamos com o resultado para a aplicação cliente. Se tudo ocorrer bem, de forma se não ocorrer nenhum problema, será executado aqui o método after insert data. Recarregamos os dados lá da tela de grid e emitimos uma mensagem para o usuário informando de que os dados foram salvos com sucesso. Tá? Método update records, realizamos uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de update e o objeto a ser alterado. Aqui nós buscamos o objeto que será alterado, alteramos esse objeto e retornamos com o resultado para a aplicação cliente.
alterou os dados com sucesso, recarregamos os dados da tela de grid e emitimos uma mensagem para o usuário. Ok? Bom, então vocês puderam perceber que aqui nós temos um cadastramento bem simples, tá? E esse foi todo o código-fonte desenvolvido aqui para a tela de cadastramento do fechamento.